Todo sucesso começa em silêncio, mas você está gritando para fora. O erro invisível que bloqueia a riqueza. Existe um erro silencioso que quase ninguém percebe, mas que destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro, mais oportunidades do que a falta de sorte e mais destinos do que qualquer crise econômica. Esse erro não está no mercado, não está no governo, não está na sua família, e muito menos na sua falta de talento. Ele está na forma como você expõe o que ainda não nasceu. Napoleon Hill observou isso durante décadas, entrevistando os homens mais ricos e influentes do seu tempo. Ele percebeu um padrão perturbador. Quanto mais uma pessoa falava sobre seus planos, menos resultados ela colhia. E quanto mais silenciosa ela se tornava, mais rápido o sucesso se manifestava. Isso parece contraditório para quem vive na era da exposição constante. Hoje, você é ensinado a mostrar tudo, falar tudo, explicar tudo, justificar tudo. Mas Hill dizia algo que poucos compreenderam de verdade. O sucesso é gestado no silêncio e abortado no barulho. A maioria das pessoas está gritando para fora aquilo que ainda deveria estar sendo construído por dentro. Elas anunciam metas antes de desenvolver estrutura mental. Compartilham sonhos antes de fortalecer convicção. Buscam validação externa antes de criar autoridade interna. E, sem perceber, drenam a própria energia criadora. O silêncio que Hill defendia não era timidez, não era medo, não era isolamento, era direção mental. Toda grande realização começa como uma ideia frágil. No início, ela não suporta críticas, não resiste à dúvida alheia, não aguenta a vibração confusa de opiniões externas. Por isso, os grandes realizadores protegem seus planos como quem protege uma semente rara. Eles sabem que nem toda terra é fértil, nem todo ouvido é confiável, nem toda opinião merece acesso à sua visão. Quando você fala demais sobre seus objetivos, algo invisível acontece. Seu cérebro entende que a meta já foi parcialmente concluída. Estudos modernos comprovam o que Hill já intuía. Ao falar sobre um objetivo, o cérebro libera dopamina como se o progresso já estivesse acontecendo. Isso gera uma falsa sensação de avanço. Você sente alívio, sente entusiasmo momentâneo, sente que está no caminho. Mas na prática, você apenas substituiu a ação por discurso. Hill chamava isso de auto-engano sofisticado. Você acredita que está construindo quando na verdade está apenas verbalizando. E o universo responde não às palavras, mas à coerência interna. Outro ponto que Hill observou é ainda mais profundo. Quando você expõe seus planos ao mundo cedo demais, você se conecta energeticamente às inseguranças, medos e limitações de quem escuta. Mesmo que a pessoa não diga nada, ela transmite dúvida, um olhar cético, um comentário disfarçado de conselho, uma piada sutil, uma pergunta que enfraquece. Esses pequenos detalhes se acumulam dentro de você. Eles não te param de imediato, mas criam micro-rachaduras na convicção. E convicção rachada não sustenta riqueza. O sucesso exige uma fé quase irracional no início, uma fé que não pede permissão, que não busca aplausos, que não depende de incentivo externo. Hill dizia que a maioria fracassa não porque não tem capacidade, mas porque permite que o mundo interfira no processo antes da hora. Você já percebeu como pessoas bem-sucedidas falam pouco enquanto estão construindo, mas parecem surgir do nada quando tudo está pronto? Não é sorte, não é acaso, é estratégia mental. Elas entenderam que o silêncio não é ausência de movimento, é movimento invisível. Enquanto outros falam, elas trabalham. Enquanto outros explicam, elas estruturam. Enquanto outros pedem opinião, elas fortalecem decisão. Existe também um fator espiritual nisso tudo. Toda criação segue o mesmo princípio, seja material ou mental. Primeiro, ela existe no invisível. Depois,
se consolida no interno. Só então se manifesta no externo. Quando você tenta inverter essa ordem, você cria resistência. Você está tentando colher antes de enraizar. Hill alertava que o universo não recompensa a ansiedade. Ele responde à clareza sustentada. E clareza não nasce no barulho. Ela nasce na quietude da mente focada. Pergunte a si mesmo com honestidade brutal: quantos projetos você abandonou depois de falar demais sobre eles? Quantas ideias morreram depois de ouvir a opinião errada? Quantos sonhos perderam força depois de serem expostos cedo demais? Não foi falta de talento, foi excesso de ruído. O silêncio ao qual Hill se referia não é ficar calado para sempre, é saber o momento certo de falar. Primeiro, você constrói identidade. Depois, estrutura disciplina. Depois, gera resultado. Só então, se quiser, você compartilha. Quem fala antes disso está pedindo aprovação. Quem espera está construindo autoridade. Existe uma diferença brutal entre os dois. Nesta parte inicial, você precisa compreender algo fundamental. Se sua vida financeira está travada, talvez não seja porque você não está fazendo o suficiente. Talvez seja porque você está expondo demais e protegendo de menos. Nos próximos blocos, você vai entender como Hill ensinava a blindar a mente, proteger a energia criadora e alinhar silêncio com ação, sem se tornar passivo, isolado ou invisível. Isso muda tudo, mas só funciona para quem tem coragem de parar de explicar e começar a construir em silêncio. Porque quem fala demais cria pouco e quem cala constrói muito. Napoleon Hill percebeu algo que assustava até mesmo os grandes empresários que ele entrevistava. A maioria das pessoas não fracassa por falta de oportunidades, mas por excesso de dispersão mental. E a principal fonte dessa dispersão é a fala descontrolada. Quando você fala demais, você espalha sua energia. Quando você silencia, você concentra. O problema é que quase ninguém foi ensinado a valorizar a concentração interna. Pelo contrário, desde cedo, você aprende que precisa se explicar, se justificar, se mostrar, se defender. Você cresce acreditando que ser visto é mais importante do que ser sólido. Hill dizia que toda realização começa como um estado mental organizado. Antes de qualquer dinheiro existir, existe uma mente alinhada. E uma mente alinhada não vive em debate constante com o mundo. Existe um fenômeno curioso que Hill observou repetidas vezes. Pessoas que falam muito sobre seus planos tendem a mudar de direção com facilidade. Hoje querem uma coisa, amanhã querem outra. Depois abandonam tudo e dizem que não era bem aquilo. Isso não é falta de foco apenas. É consequência de permitir que estímulos externos definam decisões internas. Cada conversa muda um pouco o rumo. Cada opinião cria uma dúvida nova. Cada conselho desloca o eixo da convicção. A mente começa a vibrar em frequências diferentes ao mesmo tempo. E riqueza não nasce em mente confusa. Riqueza exige direção única. Hill chamava isso de propósito definido principal. Mas há um detalhe que quase ninguém entende. Propósito não é algo que se anuncia, é algo que se habita. Você não precisa convencer ninguém do seu propósito. Você precisa convencer a si mesmo, repetidamente. E isso só acontece no silêncio. Existe também um fator emocional profundo envolvido. Quando você fala demais sobre seus objetivos, você se expõe emocionalmente. Você cria expectativa nos outros. Você cria cobrança. Você cria comparação. Sem perceber, você começa a agir não mais para realizar o sonho, mas para sustentar a imagem que criou. Isso gera ansiedade, pressão, autossabotagem. Hill dizia que o medo da crítica é um dos maiores ladrões de potencial humano. E quanto mais você fala, mais você se expõe à crítica. Mesmo quando ninguém critica abertamente, o medo já foi ativado. A mente começa a pensar: e se eu não conseguir? E se eu falhar?
E se acharem que sou incompetente? Esse ruído interno consome energia criativa. O silêncio, por outro lado, cria um espaço seguro para errar, ajustar, aprender e persistir. No silêncio, você não precisa provar nada. Você apenas constrói. Outro ponto essencial que Hill deixou claro é que palavras sem ação enfraquecem a autoestima. Cada vez que você fala sobre algo que não faz, seu subconsciente registra incoerência. Você começa a perder confiança em si mesmo, mesmo sem perceber. Promessas não cumpridas, ainda que feitas apenas em palavras, corroem o respeito próprio. Por isso, pessoas que falam pouco e agem muito desenvolvem uma confiança quase magnética. Elas não precisam se afirmar. A presença delas fala. Hill chamava isso de autoridade silenciosa. Você já esteve perto de alguém assim? Alguém que não se explica demais, mas transmite segurança. Que não se justifica, mas inspira respeito. Que não promete, mas entrega. Essa energia não vem do acaso. Ela vem de uma mente que aprendeu a calar fora para organizar dentro. Existe também um princípio espiritual profundo nisso tudo. Toda a criação passa por um período de incubação. Na natureza, nada nasce no barulho. A semente germina na escuridão. O embrião se forma no silêncio. As raízes crescem escondidas antes da árvore aparecer. Quando você tenta viver fora do ritmo natural da criação, você força processos, e processos forçados quebram. Hill dizia que o universo responde melhor a quem respeita o tempo interno das coisas. O silêncio não é atraso, é preparação. Outro erro comum é confundir silêncio com inação. Nada poderia estar mais distante da verdade. O silêncio que Hill defendia é ativo, disciplinado e intencional. Enquanto você não fala, você estuda. Enquanto você não anuncia, você pratica. Enquanto você não se expõe, você fortalece a mente. Esse tipo de silêncio cria um campo energético poderoso. Ele faz com que quando você finalmente aparece, você não precise convencer ninguém. O resultado convence por você. Seja honesto consigo mesmo agora. Quantas vezes você falou mais do que construiu? Quantas vezes buscou apoio externo quando deveria ter fortalecido a própria decisão? Quantas vezes deixou que a opinião alheia redefinisse um sonho que ainda estava frágil? Isso não é culpa, é condicionamento, mas pode ser revertido. Nos próximos blocos, você vai aprender como Hill ensinava a usar o silêncio como ferramenta prática de prosperidade, como blindar sua mente contra interferências e como alinhar pensamento, emoção e ação de forma quase inevitável. Porque quando a mente entra em coerência, o sucesso deixa de ser uma luta e passa a ser consequência. O silêncio como ferramenta de poder mental, o método que Hill usava. Napoleon Hill nunca tratou o silêncio como algo passivo ou espiritualizado demais. Para ele, silêncio era engenharia mental aplicada, era método, era estratégia, era disciplina. Hill observou que todas as pessoas que alcançaram grandes fortunas tinham algo em comum. Elas sabiam quando se calar e onde direcionar a mente. O silêncio, para elas, não era vazio, era um ambiente de construção. Quando você se afasta do barulho externo, algo começa a acontecer internamente. A mente deixa de reagir e começa a criar. Reagir é responder ao mundo. Criar é moldar o próprio mundo. A maioria vive reagindo. Reage às notícias, reage às opiniões, reage às comparações, reage às críticas. E uma mente reativa nunca constrói riqueza duradoura. Hill dizia que a mente precisa ser treinada como um músculo. Se você a deixa exposta a estímulos constantes, ela perde força direcional. O silêncio funciona como um campo de treino mental. É nele que você ensina a mente a obedecer. Outro princípio central que Hill ensinava é que pensamentos dominantes se fortalecem quando não são contestados externamente. Quando você verbaliza uma ideia, ela se abre à interferência.
Quando você a mantém interna, ela se aprofunda. Dentro de você, a ideia cresce sem oposição. Ela amadurece, ganha forma, cria raízes. E quanto mais tempo uma ideia permanece protegida, mais difícil se torna destruí-la depois. Hill usava algo que hoje chamaríamos de jejum de opinião. Ele recomendava períodos em que o indivíduo deveria parar completamente de falar sobre seus objetivos, mesmo com pessoas próximas. Não por arrogância, mas por autoproteção mental. Durante esse período, a pessoa deveria concentrar-se em 3 práticas silenciosas: pensar com intenção, sentir com convicção, agir com disciplina, sem anunciar, sem explicar, sem justificar. Esse processo cria uma coerência rara. A mente começa a alinhar pensamentos, emoções e comportamentos na mesma direção. E quando isso acontece, o subconsciente entra em ação. Hill afirmava que o subconsciente é ativado não pela fala, mas pela repetição silenciosa de imagens mentais carregadas de emoção. Quando você fala demais, você descarrega a emoção. Quando você silencia, você a acumula. Essa acumulação gera intensidade. E intensidade mental é o combustível da manifestação. Outro ponto crucial é que o silêncio ajuda a eliminar contradições internas. Quando você fala, você tenta agradar. Quando você cala, você se confronta. No silêncio, você não pode mentir para si mesmo. Você começa a perceber se realmente quer aquilo ou se apenas gosta da ideia de querer. Muitos projetos morrem nesse estágio, e isso é bom. Porque o silêncio também funciona como um filtro. Ele separa desejos reais de desejos emprestados. Hill dizia que a maioria das pessoas corre atrás de objetivos que não são delas. Objetivos herdados da família, da sociedade, da comparação. Quando você se afasta do barulho, essas influências perdem força. O que sobra é o desejo autêntico. E só o desejo autêntico sustenta a persistência. Outro efeito poderoso do silêncio é o fortalecimento da identidade. Quando você não fala sobre quem está se tornando, você se torna de fato. Você não constrói identidade com palavras, mas com hábitos repetidos no anonimato. Quem fala demais, cria personagem. Quem silencia, cria caráter. E o mundo responde ao caráter, não ao personagem. Hill observou que pessoas silenciosas costumam parecer sortudas. As coisas fluem, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. Mas isso acontece porque elas não desperdiçam energia tentando convencer. Elas concentram tudo na execução. Existe também uma proteção energética no silêncio. Quando você fala sobre seus planos, você se conecta às vibrações emocionais dos outros. Medo, inveja, ceticismo, dúvida. Mesmo quando não há má intenção, essas frequências interferem. O silêncio corta esse campo de interferência. Ele cria um ambiente limpo para a mente operar. Hill dizia que toda mente está em constante comunicação com outras mentes, consciente ou inconscientemente. Por isso, ele alertava: escolha com cuidado quem tem acesso às suas ideias. Ou melhor, restrinja o acesso até que o resultado fale por você. Você não deve esconder seu sucesso. Você deve esconder o processo. O processo é frágil, o resultado é sólido. Nos próximos blocos, você vai entender como aplicar esse silêncio de forma prática no dinheiro, nas decisões financeiras, nos projetos e até nas relações. E vai perceber que talvez o motivo de você ainda não ter chegado onde quer não seja a falta de ação, mas excesso de exposição. O silêncio que reprograma o subconsciente e atrai oportunidades. Napoleon Hill afirmava algo que poucas pessoas levam a sério. O subconsciente não responde ao que você diz em voz alta. Ele responde ao que você sustenta em silêncio. O que você repete internamente, sem anunciar, sem explicar, sem negociar com o mundo, é o que molda sua realidade.
O problema é que a maioria das pessoas vive com a mente exposta. Tudo entra, tudo interfere, tudo mistura. O subconsciente, nesse estado, fica confuso, e um subconsciente confuso não executa comandos claros. Hill dizia que o silêncio cria um ambiente interno onde o subconsciente pode trabalhar sem interrupções. Quando você reduz o barulho externo, os pensamentos começam a ganhar ordem. Você passa a perceber padrões, identificar erros, ajustar estratégias. Tudo isso acontece sem esforço forçado, porque o subconsciente gosta de ambientes estáveis. Outro ponto essencial é que o silêncio fortalece a autoimagem. Quando você fala demais sobre seus planos, você cria uma identidade verbal que ainda não foi vivida. Isso gera conflito interno. Você diz que é uma coisa, mas ainda age como outra. Esse conflito trava o subconsciente. Ele não sabe qual versão obedecer. Já quando você silencia, você permite que a identidade seja construída pela ação, não pela fala. E o subconsciente ama coerência. Cada pequeno hábito feito no anonimato envia um sinal claro. É assim que eu sou agora. Com o tempo, essa identidade se solidifica. Hill chamava isso de transição invisível. Por fora, nada parece estar acontecendo. Por dentro, tudo está mudando. E quando a identidade muda, as oportunidades começam a aparecer de forma quase natural. Você passa a perceber chances que antes ignorava. Conversas certas surgem. Convites inesperados aparecem. Não é mágica, é percepção afinada. O silêncio também aumenta sua sensibilidade mental. Quando você não está o tempo todo falando, explicando ou reagindo, sua mente entra em modo de observação. Você começa a ouvir mais, perceber detalhes, entender o jogo por trás do jogo. Hill dizia que grandes oportunidades raramente se anunciam em voz alta. Elas aparecem como sugestões sutis, ideias simples, movimentos discretos. Quem vive no barulho passa por cima delas. Quem vive no silêncio as reconhece. Outro aspecto profundo é que o silêncio elimina a necessidade de provar valor. Quando você não sente mais a urgência de ser visto, você começa a agir com mais autenticidade. Isso muda completamente sua energia. Pessoas percebem, confiam mais, se aproximam. Hill observou que líderes silenciosos atraem seguidores sem esforço, porque eles não tentam convencer. Eles transmitem estabilidade, e estabilidade é rara. O subconsciente coletivo responde a isso. Outro ponto que Hill destacava é que o silêncio reduz o medo de errar. Quando você não anunciou nada, errar não se torna um fracasso público. Isso libera você para testar, ajustar e persistir. E persistência é um dos maiores fatores de sucesso financeiro. E a maioria desiste não porque não funciona, mas porque se expôs cedo demais e não suportou a pressão. O silêncio remove essa pressão. Ele cria espaço para amadurecimento. Existe também um efeito espiritual poderoso. Quando você silencia, você cria uma escuta interna. Você começa a perceber intuições, pressentimentos, direções que antes passavam despercebidas. Hill acreditava que a mente humana se conecta a uma inteligência maior quando está calma e focada. Mas essa conexão não acontece no caos. Ela acontece na quietude. O silêncio não é a ausência de pensamento. É pensamento alinhado. Nos próximos blocos, você vai entender como transformar tudo isso em um método prático diário, como estruturar sua rotina mental silenciosa e como saber exatamente quando é o momento certo de falar e se expor. Porque o silêncio não é permanente, ele é estratégico. Chegou o momento de entender como transformar a energia estranha em poder real. Agora que você sente a inquietação, ponto que percebe a intensidade das coincidências, a maioria das decisões financeiras interna não nasce da falta de inteligência, mas da contaminação mental. Napoleon Hill você não decide ensina mal que riqueza não é apenas você receber, decide mal é alinhar mente demais, corpo e espírito demais, para que a abundância encontre espaço para se manifestar.
comparações de cada sensação que você tem, cada pequeno desconforto que impede cada intuição insistente é uma ferramenta. Observou que primeiro passo financeiramente bem sem julgar. Tem algo reclame, não tente racionalizar tudo, decisões simplesmente perceba, aceite que algo está mudando. Reconheça a energia. Chame isso de pré-abundância. Só depois de decidir internamente, diga para si mesmo, se necessário, estou sentindo a aproximação. Já quem vive em dificuldade estou pronto para receber o oposto. A simples verbalização busca validação, altera a frequência interna e cria alinhamento. Antes de assumir o segundo passo e revisar suas crenças sobre enfraquece a decisão original. Alerta que nada externo se manifesta, se há bloqueios internos. Uma decisão financeira, o que precisa nascer completa dentro estou preparado para prosperar, de ser exposta. Tenho medo de falhar ou de receber demais, se fragmenta. Tudo isso precisa ser examinado. Responde à firmeza. É nesse momento que a energia estranhas se manifesta com maior intensidade, porque o universo está testando sua capacidade de lidar com ela. Ela nasce no silêncio reflexivo. Se você resiste, ela aumenta como pessoas pobres financeiramente falam muito sobre ela se transforma em reclamam. Criticam, o terceiro passo é tomar decisões coerentes, explicam por que não dá abundância. Enquanto isso, pequenas ações que refletem confiança, elas analisam números e coragem, não emoções, indicam a vida que você está pronto. Ponto crítico que isso pode ser investir em conhecimento, que o barulho externo, abrir cria decisões emocionais, melhorar hábitos de racionais, ou até dizer não se expõe a situações que não servem mais para decidir para provar algo. Cada decisão provar que é capaz multiplica a energia que não está errada ao seu redor. Provar que merece respeito. Enfatiza essas decisões raramente dão natural de uma porque não nascem da estratégia, mas do ego ferido. Não é sorte. O silêncio protege você desse erro e ação. No silêncio, você também deve desenvolver a capacidade não de sentir sinais externos. Alertava que muitas sincronicidades entram em dívidas não por necessidade. Quando você percebe a mesma mensagem várias vezes, falam demais ou encontra repetidamente alguém ou algo que desperta uma ideia, é o universo mostrando o caminho a agir antes da hora. Chamava isso de para sustentar inteligência invisível. Investem para não parecerem atrasadas. E quanto mais você pratica, mais fácil fica de distribuir a energia da riqueza da ansiedade comum. O silêncio é um exercício diário de percepção, ele devolve o controle da decisão e disciplina emocional. Outro aspecto poderoso é o momento de praticar que o silêncio aumenta a capacidade de esperar. Imagine-se viver esperar é uma habilidade financeira rara. Sinta o prazer, a maioria perde dinheiro, a segurança, porque não suporta a alegria de ter sua prosperidade plena. Quer resposta mais realista e detalhada visível. Por sua visualização, que quem não domina o tempo jamais dominará a frequência da riqueza. E o silêncio ensina paciência e estratégia. E aqui está o ponto mais transformador. Quando você se torna aliado dessa energia externa, ela deixa de ser estranha. E decisões tomadas sem ansiedade, a interpretá-la costumam ser e a canalizá-las. O silêncio que antes era desconforto, quando você para de ouvir histórias de sucesso que parecia confuso, você para de medir sua vida pela cada mudança inesperada, você passa a medir progresso e passa a ser oportunidade. Isso muda tudo. Hill escreve que os milionários e grandes realizadores de forma reconhecem e seguem a energia que anuncia prosperidade, vive antes mesmo que resultados concretos apareçam. Está sempre reagindo. Eles perceberam que a riqueza chega primeiro. Um amigo ganhou dinheiro com isso, depois como ideia, investiu, depois como ação. Outro fez finalmente como e você resultado. Corre atrás. Você também isso pode não operar é visão, assim, é perseguição. Mas para isso é necessário protege sua rota. Coragem ele mantém você no caminho escolhido. Sem isso, a energia se dissipa. Oportunidades passam despercebidas. Silêncio cria autoridade interna. Se você já percebeu quando você toma decisões em silêncio nos últimos dias ou semanas, escreva nos comentários. Você passa a confiar mais em si com a minha prosperidade. E isso ativa sua consciência de abundância. Eu dizia que pessoas ricas confiam mais que está prestes a se materializar do que na opinião coletiva. Na próxima parte você vai descobrir porque algumas treinaram a mente para pensar rapidamente nesse estágio, essa habilidade e outras não no silêncio. E como não perder a chance que a energia você vai entender como transformar o silêncio chegou o momento de revelar o que diferencia aqueles que prosperam rapidamente daqueles que continuam presos ao desconforto da energia
aprende isso cedo, a verdade acelera é simples. resultados de forma quase Percepção e inevitável. alinhamento são tudo. Quando o barulho externo explica que o universo responde primeiro à vibração, depois Napoleon à intenção. Foi direto em um ponto que poucos gostam de encarar. Se você sente A maioria das decisões decisões financeiras ruins mas não reconhece não nasce seu da falta de significado ou inteligência resiste a ela, mas da continuará em contaminação ciclos mental. de frustração. Você não decide Porém, mal porque você não sabe. interpreta Você cada decide sinal, mal porque escuta cada demais, coincidência, cada opiniões desconforto, demais, como alerta notícias de que demais, sua riqueza está prestes conselhos a chegar. demais, Você entra comparações no fluxo, demais, e o fluxo acelera tudo isso tudo, cria um decisões, ruído constante ideias, que impede a mente conexões, de enxergar com oportunidades. clareza. A riqueza Hill se torna observou que inevitável, pessoas porque você financeiramente parou de lutar bem-sucedidas contra o vento têm e algo começou em a comum. voar com ele. Elas tomam Durante decisões esse estágio, importantes em Hill silêncio. alerta sobre Elas um fenômeno pensam que sozinhas, poucos entendem. refletem A sozinhas, resistência interna calculam sozinhas. intensifica a Só pressão depois externa. de decidir internamente Se você é mantém que, pensamentos se de necessário, dúvida, medo ou culpa, já quem a vive energia estranha se torna financeira mais costuma fazer o intensa, oposto. trazendo Pergunta antes de inquietação, decidir. ansiedade, Busca validação, até pequenos antes de problemas agir. que parecem Quer surgir aprovação do nada. antes de assumir risco. Isso não é azar, E cada não é opinião punição, recebida não é rejeição, enfraquece a decisão é o original. universo O ajustando problema não é seu o alinhamento. alinhamento. É ouvir Cada cedo desconforto demais. é um teste Uma de decisão maturidade financeira espiritual precisa e mental. nascer completa Cada dentro sensação da mente estranha antes é um de ser convite exposta. para elevar a Caso frequência, contrário, limpar ela se crenças fragmenta. limitantes Hill e tomar dizia que decisões dinheiro que responde à reflitam firmeza. confiança O e dinheiro propósito. evita mentes hesitantes. É a hora de agir Ele com flui sabedoria para quem transmite e não com convicção. pressa ou medo. E convicção Hill não nasce em afirmava debate. que a mente Ela clara, nasce no focada silêncio e reflexionada. Reconhece a Observe como energia pessoas e a pobres transforma em financeiramente ação falam efetiva, muito sobre enquanto dinheiro. a mente distraída Reclamam, perde criticam, oportunidades, justificam, mesmo que os sinais explicam sejam por que não claros. dá. Outro Enquanto ponto isso, crucial pessoas prósperas é a capacidade falam pouco. de discernir Elas analisam sinais números, internos não e emoções externos. alheias. O universo Outro não ponto fala em crítico palavras, que Hill mas destacava em sincronicidades, é que o barulho externo impulsos, cria decisões ideias emocionais inesperadas e mudanças de disfarçadas de comportamento. racionais. Quando você percebe Quando você isso, se expõe consegue demais, antecipar você o começa a movimento das decidir oportunidades. para provar algo. Hill descreve Provar que que é aqueles capaz. que dominam essa Provar que habilidade não está errado. possuem uma Provar espécie que de merece radar respeito. da abundância. Essas decisões Eles raramente sabem dão quando certo, se aproximar porque de não pessoas nascem certas. da estratégia, Quando mas recuar do ego de situações ferido. que não servem, O silêncio quando protege investir você seu desse tempo erro. e energia. No silêncio, você a energia decide pelo que estranha faz se torna sentido, uma não bússola. pelo que impressiona. Ela guia sem que Hill você alertava precise que entender muitas pessoas completamente os entram em caminhos. dívidas E não é por exatamente necessidade, aqui que muitos mas por desistem. exposição. Confundem Elas falam desconforto demais com sobre fracasso, seus desejos, silêncio seus com sonhos, abandono, suas vontades, mudanças com caos. e acabam se Mas a sentindo realidade pressionadas é que o universo a agir está antes da organizando hora. tudo para você Compram prosperar. para sustentar Se uma você imagem. deseja acelerar Investem este para não processo, parecerem Hill atrasadas. recomenda a Arriscam prática para não se diária de sentirem visualização, inferiores. tudo isso é Afirmação barulho e externo gratidão comandando o estratégica. interno. O Visualize silêncio sua quebra riqueza esse como se ciclo. já estivesse Ele devolve presente. o controle da Afirme decisão para verbalmente dentro. sua capacidade Outro de receber, aspecto poderoso de criar, é que o de silêncio multiplicar. aumenta a capacidade E pratique de esperar. gratidão E pelo esperar que já tem. é uma Porque a habilidade gratidão financeira ativa a rara. vibração A maioria positiva perde dinheiro e abre espaço porque não para suporta o receber tempo. mais. Quer retorno Quando rápido, você combina quer resposta percepção da imediata, energia, quer ação resultado coerente e visível. vibração Eu elevada, dizia cria quem um não campo domina o tempo irresistível de jamais prosperidade. dominará o dinheiro. A energia estranha E o silêncio deixa de ser ensina incógnita. paciência estratégica. Ela se torna uma aliada Quando você não silenciosa, fala, você não guia cria confiável, ansiedade externa. um prenúncio Sem da ansiedade abundância externa, que já se a aproxima. interna diminui. E é neste E de ponto ponto que sua tomadas vida sem muda para ansiedade sempre. porque Costumam você ser mais aprendeu a inteligentes. transformar O sinais silêncio invisíveis também em reduz a resultados comparação. concretos. Quando você para Se de você ouvir já histórias sentiu de isso sucesso e o quer tempo acelerar todo, sua prosperidade, você para de medir sua digite vida nos comentários. pela régua dos outros. Eu confio Você no passa a fluxo medir da minha progresso riqueza. pelo seu próprio ritmo. Essa afirmação Isso muda ativa tudo. seu campo Hill de energia observou que e conecta pessoas que você enriquecem diretamente de forma à frequência de consistente abundância que seguem está planos prestes a próprios. se manifestar. Já quem vive Na pulando próxima de e ideia última em parte, ideia, antes da parte está extra, sempre reagindo você vai ao descobrir sucesso como alheio. fechar o Um ciclo amigo da ganhou energia dinheiro estranha com isso e transformar Outro todos investiu esses naquilo. sinais Outro em fez resultados aquilo, financeiros e você concretos, corre atrás. rápidos. Isso não é e visão, duradouros. é perseguição. Agora chegamos ao O estágio silêncio final protege sua da rota. energia estranha. Ele mantém você no O caminho ponto em em que ela escolhido, deixa de ser mesmo apenas quando um outros anúncio desviam. e se transforma Outro no ponto portal pelo essencial, qual a riqueza realmente silêncio entra. cria autoridade Napoleon interna. Hill sempre Quando você ensinou que toma a decisões prosperidade em não silêncio aparece e de vê que elas repente. funcionam, Ela sua madura confiança por
dentro, antes você de passa a confiar mais em si. Quando você sente essa vibração estranha, e essa autoconfiança muda tudo. Intensa. Eu dizia que pessoas ricas confiam mais no próprio julgamento do que na manifestação externa. É apenas uma questão de tempo, mas porque treinaram a mente para pensar sozinho. Neste último essa habilidade você vai entender como transformar essa energia em resultados concretos, como transformar o silêncio em uma rotina prática diária. A primeira chave como usá-lo para alinhar mente, dinheiro e oportunidades. Se sua mente está bagunçada, e por quem aprende isso cedo acelera resultados de forma quase inevitável. A energia estranha quando o barulho girando ao seu redor sabota, mas não encontra um ponto de aterrissagem. Napoleão dizia que a mente não direto em um ponto que poucos gostam de encarar. Quando você a maioria das decisões financeiras ruins não nasce da falta de inteligência, e o que está disposto mas da contaminação mental. A energia que você não decide caótica porque não se organiza. Você decide ela se transforma em foco demais, em direção, opiniões demais. A prosperidade precisa de um conselhos demais. O recipiente é sua clareza. Demais. A segunda chave cria um ruído constante que impede a mente não é agir com clareza, não é agir com medo, não é agir por financeiramente bem-sucedidas. Agir no momento exato em que sua intuição avisa. Elas tomam decisões importantes em silêncio. Chamava isso de oportunidade sensível ao tempo. Refletem sozinhas. Muitas vezes a energia estranha está te preparando para esse momento. Internamente você sentiu inquietação? É porque algo vai já quem vive em dificuldade financeira você sentiu um impulso forte de mudar algo. Pergunta antes de decidir. É porque aquela mudança busca validação é o gatilho da manifestação. Quer aprovação você sentiu antes de assumir de estudar algo novo. E cada opinião de iniciar algo diferente enfraquece a decisão de abandonar original. Um hábito antigo. O problema não é isso ouvir, é direção espiritual. Cedo demais. Isso é mão divina no seu financeira. A terceira chave completa é fechar a porta do passado antes de ser a energia estranha. Caso só existe porque você está sendo empurrado para uma versão maior de si mesmo. O dinheiro mas não há crescimento real. Ele flui para quem transmite abertas. E convicções incompletas drenam energia. Ela nasce no silêncio reflexivo. Drenam prosperidade. Observe como pessoas pobres financeiramente falam muitas vezes sobre dinheiro. É apenas falta de coragem para encerrar o que precisa ser encerrado. Explicam por que não dá. Enquanto isso, pessoas prósperas falam aberta para o passado. Elas analisam números, não emoções alheias. Cada decisão de encerramento que abre uma nova rota de prosperidade. A quarta chave é não fugir da expansão. Disfarçadas quando a riqueza está chegando, quando você se sente maior do que seu ambiente você começa atual. A decidir para começa a pensar algo. Diferente, provar agir diferente, provar que não está errado. Muitos se sabotam respeito, tentando voltar para a vida raramente dão certo, porque se assustam porque não nascem da estratégia. Mas você não está expandindo por acaso. O silêncio protege te preparando para carregar aquilo no que silêncio, você pediu. Você decide pelo que faz sentido, não pelo que impressiona. Para ver se você está alertava pronto. Que muitas pessoas entram em dívidas não por necessidade, muito mais, mas por exposição por você. Elas falam demais sobre seus desejos, seus sonhos, a energia estranha some quando a riqueza se sentindo pressionadas. Isso é agir antes da hora. Aquela ansiedade leve para sustentar uma imagem. A inquietação se transforma em entusiasmadas. O silêncio para não se sentirem vira direção. Tudo isso é barulho externo comandando o interno. As pessoas certas começam a aparecer. O dinheiro começa o controle da decisão para dentro. As oportunidades outro aspecto poderoso, o que antes parecia caos, aumenta revela-se como orquestra espiritual. E esperar é uma habilidade financeira rara. Neste momento final, dinheiro, eu te peço algo não importante para consolidar essa vibração. Rápido, quer escreva nos comentários, quer resultado a riqueza que está chegando. Eu dizia que quem não isso não é só uma frase, jamais é um decreto, o dinheiro. É um alinhamento, o silêncio ensina paciência, é uma permissão que você dá para o universo agir em seu favor. Você não cria ansiedade externa. Porque sem na parte externa, eu vou te entregar um material profundo e decisões tomadas com até 16 mil caracteres, costumam ser mais repleto de exemplos práticos, chaves espirituais, metáforas. Quando você para de ouvir histórias de sucesso para transformar essa energia você para de medir sua vida pela régua dos outros, estável. Você passa a medir progresso se você chegou até o ritmo. Saiba, isso muda tudo. Isso não é consumo de conteúdo, observou que pessoas que enriquecem a energia de forma estranha que você sentiu não veio para te confundir, já quem veio para te preparar. De ideia em Napoleão Hill foi claro, está sempre quando a mente se alinha, o invisível começa a trabalhar a seu favor.
E agora, investiu naquilo. O desconforto foi o aviso. E você corre atrás. Foi o ajuste. Isso não é visão, As perdas foram a limpeza. O silêncio protege sua rota. Ele mantém você no caminho chega fazendo barulho, mesmo ela quando chega outros exigindo desviam. maturidade. Outro ponto A essencial. partir deste ponto, silêncio você não precisa cria correr autoridade atrás. interna. Precisa, Quando você toma sustentar. decisões em silêncio Sustentar e a vê que elas clareza. funcionam, Sustentar sua a confiança decisão. cresce. Sustentar Você passa a fé confiar prática. mais em si. O universo do que nos responde outros. a quem E essa mantém o padrão autoconfiança muda quando tudo. ninguém está olhando. Eu dizia que Se pessoas você ricas sente paz confiam misturada mais com expectativa, no próprio julgamento é porque o do que ciclo na fechou. opinião coletiva. O que vem agora não porque pede sejam desespero, arrogantes, mas pede porque constância. treinaram a mente para Assuma. pensar sozinho. Você está pronto. Essa habilidade começa Aceite. no silêncio. A energia Nos muda próximos quando você blocos, muda o papel. Você vai entender de buscador como transformar para o receptor, silêncio de em uma dúvida rotina para prática direção, diária, de espera como para usá-lo ação consciente. para alinhar A mente, riqueza dinheiro reconhece e quem oportunidades. reconhece o sinal. E porque E você quem aprende reconheceu. isso cedo Se este acelera vídeo te resultados de atravessou, forma quase curta, compartilhe inevitável. e se Quando o inscreva. barulho externo, Quando você espalha sabota a suas mensagem, decisões a mensagem financeiras. volta multiplicada. Napoleon Escreva Hill nos comentários. foi direto em um Eu ponto que sustento a poucos vibração gostam da de encarar. prosperidade. A maioria Isso das sela o decisões acordo. financeiras O ruins invisível não nasce já da ouviu. falta de